Olá, minhas crianças, muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje. Hoje estudaremos na disciplina de Geografia. Tivanusa direcionou ontem como atividade de casa, junto com a Educação Física, algumas páginas para que vocês pudessem ler e pudessem responder as questões. E hoje Tivanusa vai retomar esse assunto para que não fique nenhuma dúvida, tá? Eu gostaria de convidar vocês a pegarem um livro de geografia. Tivanusa já está aqui com o livro de tia em mãos. Observem aí que a gente está na unidade 2 e estamos falando sobre a urbanização brasileira. Como foi que aconteceu todo esse processo de urbanização do nosso país? Observem aí que a gente já estudou o significado de cidade. O que é uma cidade? A cidade, ela é uma construção humana. Ela é caracterizada pelo quê? Pela aglomeração de construções, de pessoas e também de atividades econômicas. Para que uma cidade exista, é necessário que se tenha isso: pessoas, construções e também atividades econômicas, para que essas pessoas possam sobreviver disso, né? Estudamos também, refletimos também sobre como as cidades surgiram. A gente já estudou isso, né? Algumas cidades, elas surgiram de forma planejada e outras cidades surgiram de forma espontânea. Foi o caso das nossas primeiras cidades, elas foram surgindo espontaneamente próximo aos rios, no litoral do nosso país, né? Vocês viram até exemplos de algumas cidades que surgiram de forma espontânea e planejada, como é o caso, por exemplo, da nossa capital federal, Brasília, que surgiu de forma planejada para ser a capital do nosso país, né? A gente viu também as cidades e suas funções, e a gente percebeu que as cidades, ela têm uma função, ou seja, ela tem uma atividade econômica que se destaca em relação a outras. Então a gente foi vendo que cada cidade tem a sua atividade econômica e disso depende o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Pode ser turismo, pode ser a questão da industrialização, pode ser por questões religiosas, a religiosidade, pode ser também a prestação de serviços. Lembra que a gente já estudou sobre isso? A gente estudou também as mudanças que ocorreram nas cidades ao longo do tempo, as transformações pelas quais as cidades foram passando. A gente estudou uma aula muito gostosa em geografia que falava sobre os retratos de cidades. Lembra que vocês até retrataram a nossa cidade através de desenho? A gente aproveitou para falar um pouquinho sobre a nossa cidade de Parelhas. E aí a gente foi até aí. Ontem a gente retomou, né, nossa disciplina de geografia, falando sobre o processo de urbanização no Brasil. Como foi que se deu? Como foi que aconteceu tudo isso? Então, para que a gente possa continuar, vamos entender o que é urbanização, né? A gente está estudando isso nessa unidade 2 e aí a gente já compreendeu, né, o que é urbanizar. É tornar urbano, é civilizar-se, é ser formado por pessoas, construções e atividades econômicas. Mas urbanização também sabe o quê? É quando a cidade, ela tem mais pessoas que o campo. Vocês já sabem, né, que o município de Parelhas, por exemplo, ele é formado pela zona urbana e pela zona rural. E aí, quando na cidade quando no município tem mais pessoas morando na área urbana que na área rural, então a gente pode dizer que essa cidade, ela está urbanizada. Então, por isso, nessa página aí a gente vai compreender isso, esse processo de urbanização pelo qual o Brasil passou, ou seja, quando foi que as pessoas passaram a morar mais nas cidades que no campo, tá? Quando foi que as pessoas passaram a morar mais na área urbana que na área rural? Antes da gente ir para a nossa atividade, que Tivanusa vai revisar, vocês já fizeram ontem, hoje a gente vai revisar. Tivanusa vai passar um videozinho e que o videozinho vai falar, vai ser como se fosse um quiz, vai perguntar aí a vocês qual foi mesmo o ano em que o nosso país passou por todo este processo de urbanização. Como foi que isso aconteceu? Preste atenção nesse videozinho para que vocês possam compreender melhor. Ele vai falar sobre qual presidente governava o Brasil, vai falar um pouquinho sobre Getúlio Vargas, que era o presidente da época, que até a gente diz assim, a era Vargas. Observem aí como foi que essas cidades cresceram. Elas cresceram de forma planejada ou elas cresceram de forma espontânea?
E o que levou as cidades a se urbanizar? Qual foi o principal motivo que contribuiu para que esse processo de urbanização acontecesse? Nesse videozinho vai explicar bem direitinho qual foi a principal razão disso acontecer. Assistam aí e já já Tia Vanusa já volta. Em qual década o Brasil passou a ser considerado um país urbanizado? Lá na década de 1920 ou na de 1940? Será que foi na década de 1970 ou ainda 1990? Durante o processo de urbanização, somem as estradas de terra e aparecem as ruas de asfalto. Acabam as casinhas de sapê e sobem os arranha-céus. Tchau cavalos e oi para milhares de carros. Na Europa, a população começou a se mudar em massa para as áreas urbanas no século XVIII. Com a Revolução Industrial, os meios de produção mudaram e enquanto os empregos no campo diminuíam, na cidade eles aumentavam. Em 1930, muitos países na Europa já eram urbanizados. Mas e no Brasil, hein? Nosso país era colônia de Portugal, ou seja, sua função era o comércio com a metrópole. A população se aglomerava no litoral, pertinho dos portos. E a concentração de pessoas mudava conforme a economia, como no ciclo da cana-de-açúcar, no ciclo do ouro ou no ciclo do café. Mas foi só durante o governo Vargas que o processo de urbanização se intensificou de fato. E com o aumento das indústrias, todo mundo teve que ir procurar emprego nas cidades. E então, já descobriu em qual década o Brasil passou a ser um país urbanizado? Eu acho que o Brasil passou a ser considerado urbanizado na década de 70, década de 30. 1940? Acho que foi na década de 90, viu? 70. Ele ser urbanizado precisa de infraestrutura, Transporte público, saneamento básico, Tem acesso a hospitais. ruas asfaltadas, indústria. tudo para atender a população. O Brasil passou a ser considerado urbanizado na década de 1970. Nesta época, mais da metade da população morava em cidades com mais de 100 mil habitantes. A urbanização aconteceu de forma acelerada e sem planejamento, trazendo sérios problemas que até hoje se refletem na nossa sociedade, como o inchaço das grandes cidades, a ocupação de territórios inapropriados, a formação de favelas e o aumento da violência. A urbanização é algo relativamente recente, mas as cidades surgiram há cerca de 5.000 anos. Até hoje, os historiadores discutem se a primeira cidade a atingir 1 milhão de habitantes foi Roma, pois alguns acreditam que pode ter sido Alexandria ou ainda Bagdá. Ok, pessoal, assistiram o videozinho, entenderam, compreenderam direitinho que todo esse processo de urbanização do nosso país se deu principalmente por causa do crescimento de quê? Da industrialização, do processo de industrialização, o aumento das indústrias. As pessoas passaram a ir morar nas cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. Também houve o crescimento da revolução tecnológica, né? As tecnologias começaram a surgir. E lá na agricultura, a mão de obra foi substituída também pelas máquinas. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Tudo isso contribuiu para esse processo de urbanização do nosso país. Vocês já fizeram essa atividade, Tia Vanusa vai só retomar. Observe aí esse gráfico que Tia Vanusa vai mostrar aqui do lado, ó. Brasil, população rural e população urbana. Observe que na vertical desse gráfico de barras tem a população em porcentos, de 0 a 100%. E na horizontal vem mostrando os anos, desde 1940 até 2015. E observe aí, em primeiro, o que é que aconteceu com a população rural, que é esse gráfico em verde. Observe que de 69% foi diminuindo para 15% no ano de 2015. Então, se vocês observarem somente o gráfico na cor verde, vocês vão perceber a barrinha na cor verde, vocês vão perceber essa decrescente, essa diminuição de pessoas que moravam na zona rural e que passou a morar na cidade. Então a zona rural foi, diminuindo na quantidade de população.
Já com relação às cidades, agora olhem somente para a cor laranja. Observe o que aconteceu com a população urbana de 1940 até o ano de 2015. Observe que teve uma crescente de 31%, ou seja, de cada 100 pessoas, 31% morava na área urbana apenas, lá em 1940, e aí foi crescendo, e no último levantamento, no ano de 2015, de cada 100 pessoas, imagine, de cada 100 pessoas, 85 pessoas moram nas cidades e apenas 15 na zona rural. Aí vocês devem ter respondido ontem essas 3 questões aí. Número 1, o que é que o gráfico mostra? Lá no título já está dizendo, o gráfico mostra. Lembre que Tivanusa gosta sempre de reforçar que quando vocês vão responder, vocês têm que colocar a pergunta na resposta. Então vocês vão colocar assim, o gráfico mostra o quê? A evolução ou o crescimento da população urbana no Brasil de 1940 até 2015. A evolução, então foi evoluindo da população rural para a população urbana. No 2, pergunta, a população rural aumentou ou diminuiu? Vocês devem observar que a população rural, ela diminuiu e a população urbana aumentou. E no 3, em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Então observe aí no gráfico que teve um períodozinho que a população rural diminuiu e a população urbana cresceu, né? Que foi exatamente aí no ano de 1970, quando aconteceu todo o processo de revolução industrial. Vocês devem ter respondido isso no quesito 3. Na página 65, continuando, observe aqui, ó, taxa de urbanização brasileira. Observe que tem aí um gráfico, mais um gráfico, só que esse gráfico não é um gráfico de barras, é um gráfico de pizza. E aí observe, nesse gráfico aí, o que é que corresponde a 85% da população no ano de 2015. Aí você já baseado no gráfico anterior, vocês já sabem que é a população urbana, essa parte laranja, e a população rural, essa parte verde. Confiram aí se vocês acertaram direitinho. E Tivanusa vai colocar mais esse gráfico só pra gente reforçar. Veja se vocês acertaram aí. Nem todo o território brasileiro ele é urbanizado da mesma forma. A gente sabe que o nosso Brasil é dividido nas 5 regiões e cada região tem o seu processo de urbanização, um diferente do outro, né? E aí observe esse gráfico aqui mais uma vez. A quantidade de pessoas, de cada 100 pessoas, 75% delas estão na área urbana, na região norte, na região nordeste 73%, na região sul 86%, na região sudeste 93% e na região centro-oeste 90%. Então observe aí que é diferente. Aí vai perguntar no quesito 5, qual região tem a menor taxa de urbanização? É a nossa região nordeste. Observe aí, 73% da população da região nordeste vive na área urbana e ainda tem uma boa quantidade de pessoas morando na área rural, na nossa região, diferente da região sudeste, que quase 100% da população mora na área urbana. É claro que na região sudeste vocês devem saber quais são os estados da região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles mesmo. Inclusive São Paulo é a maior cidade da América Latina, é onde está lá todo o processo de industrialização. Foi, na verdade, onde tudo começou, que a gente vai ver isso na próxima aula. Então, é lá na região sudeste onde acontece a maior taxa de urbanização do nosso país. E, por último, região centro-oeste com 90%. Ok? Então, Tivanusa gostaria que vocês revessem todo esse assunto. E Tivanusa vai direcionar hoje como atividade a página 66 e 67 do nosso livro didático. Vocês vão fazer a leitura desse texto, que é, na verdade, dando continuidade a esse assunto. Observe aí na página 66. Aí vai
falar que a industrialização foi, na verdade, o que contribuiu para a urbanização brasileira. A indústria é a principal responsável por todo esse processo. E onde foi que teve início esse processo de industrialização? Em qual região foi? Quando foi que aconteceu isso? Baseado em quê? Qual era a produção de quê? Então, tudo isso vocês vão estudar, vocês vão fazer a leitura. E ainda continua na página 68, tá? Então, a atividade de hoje é mais leituras, tá? Porque em geografia tem bastante leitura mesmo. Mas se vocês leiam, se não compreendeu, leiam novamente. E tem apenas 2 questões para vocês responderem no caderno, tá? Página 66, quesito 7 e página 67, quesito 8. Façam a leitura e responda essas 2 questões e também faça a leitura da página 68, tá ok? Amanhã tia Vanusa ainda vai continuar com geografia e tia Vanusa ainda vai retomar esse assunto, ok, meus amores? Então, um beijo, feliz dia e até amanhã.